Benção de Deus, declaro aberta a 7ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Inicialmente, convido o vereador Fabrício Dal Castagni para fazer a leitura do texto bíblico. Essa menina que veio. Não era para ter grampeado aqui. Boa noite a todos. Eclesiastes 8, a submissão diante do rei. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento, feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá? Que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Convido o secretário, o vereador Rubens Borchardt, para realizar a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Boa noite a todos. Ata da sexta sessão ordinária da Câmara Municipal de Timbó, na 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Em 10 de março de 2015, às 18 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Timbó, tendo na presidência o vereador Marcelo Luiz Ferrari, na vice-presidência o vereador Raimar Adatz e como secretário o vereador Rubens Borchardt. Com a presença ainda dos vereadores Douglas Emanuel Marchetti, Fabrício Dal Castagni, Guilherme Voigt Júnior, João Adriano Schwartz, Jorge Augusto Krieger e Valdemar Gebauer, conforme folha 07 do livro de presença, constatado o número legal de vereadores. O presidente, invocando a proteção de Deus, após a leitura de passagem bíblica efetuada pelo vereador Douglas Emanuel Marchetti, deu início à reunião. Procedeu-se à leitura da ata da sessão anterior, que restou aprovada. Na sequência, o presidente comunicou que foram distribuídos aos vereadores cópias do expediente do dia. A convite do presidente, o secretário apresentou a matéria da ordem do dia e realizou a leitura dos documentos endereçados à Câmara Municipal, cuja publicidade julgou-se necessária. Dando prosseguimento aos trabalhos, o presidente informou que foram protocolizados na Secretaria Legislativa os projetos de emenda à Lei Orgânica número 01 de 2015 de Lei Ordinária número 08 de 2015, ambos de autoria do Poder Legislativo, bem como os projetos de lei número 06, 09, 10, 11 e 12 de 2015, ambos de autoria do Poder Executivo. Os projetos de emenda à Lei Orgânica número 01 de 2015 e de Lei número 6 e 8 de 2015 seguiram para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Já os projetos de lei número 9 a 12 seguiram para análise da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. O presidente comunicou que foram protocolizadas na Secretaria Legislativa as indicações de número 83 a 111 de 2015. Dando início aos pronunciamentos pessoais, o vereador Fabrício Dal Castagni falou sobre o projeto de emenda à Lei Orgânica número 01 de 2015, de sua autoria. Afirmou que a Câmara Municipal tem feito um grande trabalho. Sugeriu ouvir a opinião da população de Timbó sobre o citado projeto. Em seguida, o vereador João Adriano Schwartz agradeceu a reportagem feita pelo jornal Café Impresso sobre o Esporte Clube Água Verde. Comentou suas indicações. Para fazer uso da tribuna, o vereador Marcelo Luiz Ferrari passou a presidência dos trabalhos ao vice-presidente. Primeiramente, falou sobre suas indicações e também sobre o projeto de resolução número 01 de 2015 e também sobre o projeto de sua autoria, juntamente com o vereador
Rubens Boschert, que reduz em 10% o subsídio dos vereadores. Afirmou que, sendo o projeto aprovado, destinará 10% de seu salário para o Hospital Oasi. Dando continuidade, o vereador Jorge Augusto Krieger falou sobre o projeto de emenda à Lei Orgânica número 01 de 2015, afirmando que o mesmo é de suma importância. Afirmou que a esperança dos políticos deve ser reconquistada. Disse ser a favor do projeto que extingue as diárias. Foi aparteado pelo vereador Marcelo Luiz Ferrari. Na sequência, o vereador Valdemar Gebauer falou sobre suas indicações, sugeriu uma moção de apelo para o consórcio intermunicipal para que o monumento feito em homenagem a Fritz Miller seja concluído. Falou sobre o encontro da IPAGRE, realizado na Câmara Municipal com os criadores de vacas leiteiras. Comentou sobre a manifestação que ocorrerá no próximo domingo. Iniciando os pronunciamentos de lideranças, o vereador Fabrício Talcastagni, líder do PMDB, afirmou que conversou e ganhou o apoio do seu partido. Sustentou que os projetos de autoria dos vereadores Marcelo e Rubens e também da resolução número 01 de 2015 foram ideias do senhor Evandro Loz. Foi aparteado pelo vereador Marcelo Luiz Ferrari sobre a diminuição do salário. Disse que deve ter um documento assinado pelo prefeito assumindo o compromisso de destinar a verba para o pretendido. Disse que proporá uma emenda, juntamente com o vereador Guilherme, quando o projeto for analisado pela Comissão de Mérito, para que o salário seja extinto. Afirmou que o Brasil deve perguntar: precisamos mesmo do Poder Legislativo? O vereador líder do PP, Douglas Emanuel Marchetti, disse que é a favor da manifestação que acontecerá no dia 15. Sustentou que a pressão popular é necessária e que o Brasil está perdendo o rumo. Falou que não poderá estar presente por motivos pessoais. Ressaltou que recebeu a resposta do Ministério do Trabalho, fazendo leitura de um pequeno trecho da mesma. Criticou o fato do governo federal delegar responsabilidades que seriam suas para os estados e para os municípios. Foi aparteado pelo vereador Marcelo Luiz Ferrari. Sustentou a necessidade de uma reforma do Pacto Federativo. Sobre o projeto do vereador Fabrício, disse não ter assinado porque entende que o texto do projeto é vago e a exposição de motivos desmerece o trabalho do vereador. Finalizou dizendo que briga política, interesses pessoais e demagogia nada acrescentam de bom para o desenvolvimento do município de Timbó. Na ordem do dia, no primeiro item da pauta, o presidente homologou a redação final do projeto de lei número 01 de 2015 e determinou à Secretaria Legislativa o envio de comunicação ao Poder Executivo, com cópia da respectiva redação final. No segundo item da pauta estava o projeto de lei complementar número 2 de 2015. Em votação, o projeto foi aprovado por 8 votos. No terceiro item da pauta estava em discussão o projeto de lei número 2 de 2015. Em votação, foi aprovado por 7 votos favoráveis e uma ausência do vereador Douglas Emanuel Marchetti. No item 4 da pauta estava em discussão o projeto de lei número 03 de 2015, que foi levado à votação e aprovado por 8 votos. No quinto item da pauta, estava em discussão o projeto de lei número 4 de 2015, após o vereador Valdemar Gebauer fazer uso da palavra. O projeto foi levado à votação e aprovado por 8 votos. No sexto item da pauta, estava o projeto de lei número 15 de lei número 5 de 2015, o projeto foi levado à votação e aprovado por 8 votos. Nos últimos itens da pauta estavam os requerimentos número 11 e 12 de 2015, ambos de autoria do vereador Guilherme Voigt Júnior, que fez o uso da palavra. Em votação, as proposições foram aprovadas por 8 votos. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, o presidente convocou os vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no dia 17 de março
de 2015, às 18 horas, e declarou encerrada a presente sessão. Presidente Marcelo Luiz Ferrari, vice-presidente Raimar Adams e secretário Rubens Borchardt. Ata em discussão. Não havendo observações, a ata está aprovada. O secretário fará a leitura da pauta dessa sessão ordinária. Projeto de resolução número 01 de 2015 altera a resolução número 01 de 2008, que dispõe sobre a concessão de diários a vereadores e servidores do Poder Legislativo. Indicação número 112 a 116, de autoria do vereador Rubens Borchardt. Número 117, 120 e 121, de 2015, de autoria do vereador Fabrício Dal Castagna. Número 118 e 119, de 2015, de autoria do vereador Guilherme Voigt Júnior. Ordem do dia, projeto de lei número 9 de 2015, altera a lei número 2654, de 12 de agosto de 2013, que aprovou o plano plurianual do município de Timbó para o quadriênio 2014-2017. Projeto de lei número 10 de 2015 altera a lei número 2741, de 24 de outubro de 2014, que aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para o exercício de 2015. Projeto de lei 11 de 2015 autoriza a abertura de suplementação de crédito especial no orçamento do programa 2015 da administração direta e indireta. Projeto de lei número 12 de 2015 autoriza anulação e suplementação de valores em dotações orçamentárias no orçamento do programa 2015 na administração direta e indireta. Moção número 4 de 2015, de autoria do vereador Rubens Borchardt e subscrita pelos demais vereadores. Comunico que foram distribuídas aos senhores vereadores cópias do expediente do dia. Quero agradecer a comunidade que se faz presente, aos internautas que nos acompanham dos seus lares, também a presença dos vereadores mirins, Aline Michele Uller, representando a Escola São Roque, Júlia Aline Fiamoncini, representando a Escola Hugo Repke, e ao Matheus Henrique Grete, da Escola Polidoro Santiago. Agradecer também a presença do Flávio, representante das associações de clubes de caça e tiro, ao Vilmar Tesque, representando a Rádio Cultura, ao Roman, representando o Café Impresso, e também ao ex-suplente de vereador, ao Geraldo Coglin, que se faz presente aqui nessa sessão. Obrigado a todos. Informo que foi protocolizado na Secretaria Legislativa o projeto de resolução número 1 de 2015, de autoria do Poder Legislativo. Os senhores vereadores receberam cópias do respectivo projeto. O projeto segue para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Comunico que foram protocolizados na Secretaria Legislativa as indicações de número 112 a 121 de 2015. Leitura das proposições pelo secretário. Indicação número 112 de 2015. Que seja feita a limpeza do Ribeirão Dona Clara, bairro Dona Clara. Indicação número... Sala das Sessões, 17 de março de 2015, vereador Rubens Borchardt. Indicação número 113 de 2015, que seja instalado um abrigo de ônibus nas imediações da Tifa Sprung com a Tifa Lange, TBO 433, bairro Dona Clara. Sala das Sessões, 17 de março de 2015, vereador Rubens Borchardt. Indicação número 114 de 2015, que seja incluída no programa de pavimentação de vias no regime de mutirão a rua Carlos Gomes, localizado no bairro Fritz Lorenz. Sala das Sessões, 17 de março de 2015, vereador Rubens Borchardt. Indicação número 115 de 2015, que seja realizada a limpeza e aplicado o macadame no terreno localizado ao lado direito da unidade de saúde do bairro Tirolês, para que o mesmo seja utilizado como estacionamento por funcionários e usuários desta unidade. Sala das Sessões, 17 de março de 2015, vereador Rubens Borchardt. Indicações número 116 de 2015, que seja instalada uma faixa de pedestre elevada na rua Marechal Floriano Peixoto, centro, no trecho compreendido entre a Fábrica S.A.
Papelão e a Celesc. Sala das Sessões, 17 de março de 2015, vereador Rubens Borchardt. Indicações número 117 de 2015. Que o poder público municipal procure meios de melhorar a iluminação pública da Rua Toledo, bairro Tirolese, já que a existe não atende às necessidades dos moradores de transuentes da localidade. Sala das Sessões, 17 de março de 2015, vereador Fabrício Dal Castagna. Indicação número 118 de 2015, que seja feita a limpeza das calçadas em torno da unidade de saúde do bairro Vila Germer. Indicação número 119 de 2015, que nas unidades de saúde do município de Timbó, para o atendimento à população, sejam colocadas senhas para garantir o melhor funcionamento e organização de tais unidades. Sala das Sessões, 17 de março de 2015, vereador Guilherme Voigt Júnior. Indicação número 120 de 2015. Solicita-se ao Poder Público Municipal a instalação da Praça da Saúde na Praça da Casa do Poeta. Já foi solicitado nesta Casa Legislativa neste ano que fosse construído tal espaço, porém, em outro local. Sala das Sessões, 17 de março de 2015. Vereador Fabrício Dal Castagna. Indicação número 121 de 2015, que a Prefeitura faça serviço de patrulhamento e macadamização da localidade de Rio Fortuna, bairro Tiroleses, em toda a sua extensão. Sala das Sessões, 17 de março de 2015. Vereador Fabrício Dal Castagna. As indicações serão encaminhadas na forma solicitada. Nesse momento, passamos ao grande expediente. Concedo a palavra ao nobre vereador Fabrício Dal Castagna. Vossa Senhoria dispõe de até 5 minutos. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de pedir à assessoria da casa para passar um vídeo sobre a reportagem que saiu na RBS TV a nível local. Senhor presidente, para evitarmos desperdício de tempo, o vereador Guilherme Voigt Júnior e o vereador John Adriano Schwartz se inscreveram, mas gostariam de ceder o tempo para mim poder falar depois sobre o vídeo. O senhor permite? Está deferido. Horas você trabalha por dia. A gente sabe, a maioria da população trabalha muito. Agora, você sabe quantas horas trabalha um político? Ou melhor, quantas horas você acha que ele deve... Bom, um projeto de lei quer que os vereadores dediquem pelo menos 20 horas por semana para exercer o papel. A proposta está gerando polêmica e nós fomos entender melhor. Exercer a função parlamentar não é profissão, mas os vereadores recebem por isso. Eles não precisam registrar o horário trabalhado, mas devem atender os desejos de uma comunidade. Mas quanto tempo é necessário para essa atividade? Em Timbó, um projeto de lei quer que os vereadores trabalhem pelo menos 4 horas por dia. Hoje o vereador precisa vir à Câmara uma vez por semana durante a sessão ordinária, que dura no máximo 3 horas. Tem também uma outra reunião das comissões, cerca de 30 minutos. O projeto quer que o vereador cumpra uma carga horária de 20 horas semanais. Ele não precisa bater ponto aqui na Câmara de Vereadores, mas esse tempo terá que ser usado com serviços comunitários. É muito triste, nós temos que fazer um projeto de lei para disciplinar, para moralizar o Poder Legislativo. Por si só, nós deveríamos ter muito mais trabalho. Este vereador é favorável à proposta e ainda sugere que as atividades sejam expostas na internet. Ele vai botar as atividades dele constantemente, atualizando semanalmente o que ele fez durante a semana. Dos 9 vereadores da Câmara de Timbó, 6 assinaram a proposta. Um vereador hoje naquele município ganha pouco mais de R$4.000 por mês. Com esse projeto de 20 horas semanais, significa que a hora de trabalho dele custa uns R$50. O assunto foi suficiente para gerar polêmica na cidade de pouco mais de 35 mil habitantes. Acho que precisaria trabalhar
Não só 4, mas pelo menos mais umas 8 para poder compensar, né? Eu acho que é pouco, né? Eles deviam trabalhar os mesmos 44 que a gente trabalha, né? Se for comparar com a população que tem que trabalhar 8, 9 horas por dia, calcula quantas horas semanais dá. Eu acho pouco, né? O projeto foi apresentado ontem na Câmara de Vereadores de Timbó, entrou na pauta e ainda vai ser discutido nas comissões. Nós entramos em contato com os 3 vereadores que não assinaram a proposta, mas nenhum quis gravar a entrevista. Não há prazo para votação. A ideia é que, se aprovada, a lei passe a valer a partir da próxima legislatura. E aí o Walter Osterman vai comentar este assunto. É uma questão polêmica, né, Walter? Os vereadores sempre alegam que, na verdade, eles trabalham o tempo todo, trabalham 24 horas, né? Porque sempre estão em contato com os eleitores nas comunidades. Agora, será que, se for obrigatório cumprir uma jornada ali toda semana, né? Isso aí não poderia limitar o trabalho deles? A proposta lá do vereador Dal Castanha, que é do mesmo sobrenome da Marina aí, mas não é parente, não. Não é parente. Tudo bem. Ok, eu vou comentar esse assunto e vou responder a pergunta. Vamos lá. Seguinte, gente, tecnicamente, ser político não é profissão, é encargo passageiro. Mas no Brasil, onde não há limite para reeleição de legisladores, acaba sendo profissão. Como profissão, exige dedicação e tempo integral. Só que não. Congresso Nacional, por exemplo, na prática o expediente vai de terça a quinta. Mas, claro, o político tem que visitar sua base, tem que estar também junto à comunidade que o elegeu. E assim, fica difícil estabelecer carga de trabalho, cartão de ponto, estas formalidades. O vereador é um político diferenciado, pelo menos em sua forma de atuação. Ele convive com o eleitor, mora ao lado, está sempre na base. E esta proximidade o faz ser também um despachante dos interesses do cidadão. Há vereadores que trabalham em tempo integral neste atendimento. E o expediente na Câmara acaba sendo a menor de suas atribuições. É uma distorção do papel do legislador? Pode ser, já que ao vereador compete legislar, fiscalizar atos do Executivo, aprovar o orçamento. Mas cá entre nós, há pouco que legislar. O país e de quebra o município já tem leis demais, tantas, que muitas nem pegam. Vai daí que a intenção de cobrar expediente mínimo na Câmara é louvável em sua intenção. Mas na prática a produção do vereador dependerá do caráter de cada vereador. O cidadão consultado diz que eles têm sim que trabalhar mais, mas diz talvez sem refletir no que consiste exatamente o trabalho do vereador. Com relógio ponto ou não, o trabalho do vereador será produtivo se ele realmente estiver a serviço dos interesses da comunidade, na Câmara ou fora dela. Se, como alguns, estiver lá só para os interesses de seu partido, não será livre ponto que mudará o seu comportamento. Como em tudo na vida, depende do caráter de cada um. Só tem uma repórter chamada com o sobrenome Dal Castanha no Brasil, eu acho. Justamente ela veio para aumentar a teoria da conspiração. Ela não é minha parente e eu nem sabia qual repórter viria. Começar pelo final. O pronunciamento do seu Walter é excelente. Você pode criar as leis. Por que existe lei? Por que Moisés subiu o Monte Sinai e desceu com as leis? Será que Deus mandou a lei não matarás porque ninguém matava? Ou alguém matava, Tuti? Quantas horas você... É claro que pessoas cometem crimes. Se fôssemos apelar para o bom senso e o bom caráter, não precisaria haver leis. Por si só as coisas aconteceriam. Infelizmente não é a praxe. A verdade é que o momento político que passa o Brasil requer pensar sobre a política. Algo tem que acontecer. Infelizmente, a política nacional, seja qual a esfera for, precisa ser reavaliada. Pelo falar das pessoas ali que foram entrevistadas, elas não entendem bem qual é o trabalho aqui.
Comparar o trabalho do legislativo, dito trabalho, com o trabalho comum, também não se faz correto. Precisa se pensar muito bem o que é o projeto, o que é ser vereador, qual é a importância dessa casa legislativa. Por que estamos aqui, afinal de contas? Essa é uma discussão ampla, de difícil entendimento, porque, como sempre, cada um tem uma opinião. Mas o importante é dizer, e o Walter diz isso, que nós somos despachantes dos interesses do cidadão, atender os desejos da comunidade. E a pergunta que eu faço, esta Câmara ou qualquer Câmara do Brasil está atendendo aos desejos da comunidade? Hoje eu vejo uma sessão até com bastante pessoas, né? Até estou surpreso com tantos rostos que eu não conheço, até estou curioso, né? Não é todo dia que tem esse público. Será que os políticos estão atendendo aos interesses que as pessoas esperam? O que eu mais escuto nas minhas visitas que eu faço na comunidade é: depois da eleição, político nenhum mais aparece aqui na minha casa. Ninguém mais, só vem a cada 4 anos. Essa é uma das situações que nós temos que começar a mudar. E aí fica muito difícil. Como é que eu vou fazer? 20 horas, 12 horas? E aí tem um problema grave aqui no projeto de lei. Isso eu falei já no primeiro momento quando trouxe a ideia. A Constituição, ela não prevê carga horária para o serviço legislativo. A obrigatoriedade aqui é a participação da sessão da Câmara, só. Mas também a Constituição não diz o contrário. Portanto, senhores vereadores, especialmente o vereador Rubens, que já saiu, né? O vereador, depois eu teria enganado. O vereador Douglas e o vereador, qual é o outro vereador da Justiça? O vereador Raimar. Por mais que possa vir uma inconstitucionalidade por não haver na Constituição a previsão legal para tanto, já existe primeiro uma jurisprudência, porque a cidade de Pouso Alegre aceitou. E segundo, que nem tudo que é legal é moral, e nem tudo que é moral é legal. Então existe essa possibilidade. Tanto que essa casa já voltou em projetos considerados inconstitucionais e mesmo assim foram aprovados. Exemplo, o último, o Novembro Azul. Não é verdade, vereador Tucci? O Novembro Azul era inconstitucional porque continha um vício de origem. Mesmo assim foi aprovado porque, moralmente, ele tem um propósito comunitário importante. Muito bem. 20 horas semanais, e aí, principalmente o vereador Marcelo Luiz Ferrari tem falado disso, e algo que me faltou na minha percepção. Porque a cidade de Pouso Alegre é 12 horas semanais, e aqui eu propus 20. Talvez realmente a gente vai acabar cerceando alguns candidatos a vereador, especialmente aos servidores públicos. E aí não é a ideia também nós tornarmos um projeto que seja antidemocrático justamente por cercear uma parte da população. Se há possibilidade, se os vereadores entenderem que devemos diminuir a carga horária mínima, não há problema, não sou eu que vou me opor. O importante é que essa discussão esteja na próxima eleição. Outra situação importante, o tempo passa muito rápido. Um exemplo, então, primeira coisa, ter mais tempo para estar com a comunidade. Outra situação é o seguinte: nós vamos votar agora, daqui a pouquinho, projeto de anulação e suplementação. E, sinceramente, no primeiro ano, eu me irritei com essa história de anulação e suplementação, não vim bem explicada. Tive discussões aqui dentro e eu acabei, sinceramente, desistindo de discutir isso. O que é uma anulação e uma suplementação? Elas são de vários tipos, mas na prática você anula o gasto de uma conta para suplementar em outra, por vários motivos. Só que isso não é tão simples quanto parece. Envolve várias leis. Por exemplo, aqui vem 4 projetos de lei que vão ser votados hoje para fazer essa alteração. Nós temos 3 documentos básicos aqui na Câmara. O PPA, que é o Plano Plurianual. O próximo prefeito, 2017, vai pegar no seu primeiro ano de mandato o que o prefeito anterior pensou, propôs e passou pela Casa Legislativa. Em 2017, ele vai pensar os próximos 4 anos.
os 3 dele e o próximo do outro gestor. Parece uma coisa simples. Olha só a quantidade de papel de situação para ler só do orçamento consolidado de 2014. Sinceramente, vocês acham que nessa Câmara ou em qualquer Câmara todo mundo leu tudo isso aqui e entendeu 100%? Vocês acham que isso aqui se faz em 15 minutos? Quando eu faço uma anulação e uma suplementação, na prática eu estou tirando algo de um lugar daqui e colocando em outro. Mas o que é? De fato, o que nós estamos alterando? Tem uma proposta muito válida que o vereador Jorge já deu. Alguém sempre tem que estar aqui nessa Câmara, um dos vereadores, perfeito. Mas outra ideia interessante são as comissões. Nós temos 3 comissões, a de Justiça, falada antes pelo presidente, a de Economia e a de Mérito. O que é mérito? Eu discuti qual é a validade moral e ética da coisa. A prefeitura, quantos órgãos tem? Eu, o vereador Tucci e o vereador Gebauer fizemos parte da comissão de mérito. Qualquer vereador pode participar, nós somos os membros efetivos, mas qualquer um pode vir, como qualquer membro da comunidade, aliás. Por que nós não fazemos, se a sessão da Câmara não dá para fazer itinerante, por que não a reunião de comissão? Para mim ir lá, pegar o plano plurianual, ir lá no setor de tributos da prefeitura, o que estava escrito lá? O que o prefeito Laércio Demerval Schuster Júnior pensou no ano de 2013, por 14, 15, 16 e 17? Será que ele está fazendo? São mais ou menos 1000 páginas. 1000 páginas de ações a serem desenvolvidas. Que não caiu do céu. Que foi pensado por cada secretaria. E bem da verdade que nós, enquanto vereadores, não conhecemos a totalidade dos programas, dos projetos e de quem o executa. Seria interessante e muito válido que nós, ao invés de simplesmente aprovarmos uma anulação, uma suplementação, ou qualquer projeto que seja, que nós fôssemos até lá e realmente conhecêssemos. Exemplo, Bolsa Atleta. O Bolsa Atleta foi uma mudança efetiva na forma de ver o esporte timboense. E foi votado, não da forma como deveria. O ideal é que nós tivéssemos ido até na fundação, ou eles vindo até aqui, mas o ideal é ir até lá, conhecido a estrutura, entendido 100% como é que funcionava naquele momento e como é que vai funcionar. Saiu no jornal aí do Evandro, os valores que cada parte vai ganhar, de cada categoria do Bolsa Atleta. Por exemplo, ping-pong, 2 pessoas vão ganhar mais de R$2.000. Enquanto o atletismo, são uns 10 atletas vão ganhar 3.000. Tem atleta que vai ganhar R$100 de Bolsa Atleta. Será que esse é o tipo de programa, de projeto efetivo que vai alavancar o nosso esporte timboense? Que critérios foram utilizados? Essas questões emanam tempo, emanam discussões, emanam que a gente sente e discuta, que ouça o outro, que eu traga a resposta. Lei não é um negócio para ser feito de um dia para o outro, gente. É um negócio para ser pensado. O Walter diz um negócio muito interessante. Ele diz o seguinte, que de lei está cheia nesse país. E é fato. Lei não falta. O que falta é punição. E esse é o maior problema do nosso projeto de lei aqui. Como é que nós vamos punir o vereador que não cumprir as 20 horas, ou as 12, ou as horas que for? Como é que vamos punir esses caras? Para começar, o projeto já tem um vício de origem. Não deveria ser necessário eu ter que cobrar um mínimo de trabalho efetivo. Escutei alguém dizendo aí nas redes sociais, mas aí, se o cara tiver que trabalhar à noite e final de semana, qual é o tempo para a família dele? Pô, não seja candidato a vereador, querido. Porque eu, quando vou, e tenho certeza que todos vocês, para mim, no supermercado é uma tortura. Porque eu não consigo ir no mercado em 2 minutos e voltar. Porque eu não posso simplesmente virar as costas para o munícipe que tem um problema, seja na sua estrada, seja qual for o problema. Nós precisamos ter essa disponibilidade. Estava lá o vereador Chinha, final de semana,
trabalhando lá naquele calor, fornadinho num negócio lá, vendendo negócio para associação, passou o dia lá na Tinha, trabalhando em prol da comunidade daquela localidade, assim como todos os outros o fazem. Não deveria ter que fazer esse tipo de coisa, mas a verdade, o que eu peço aqui, é que nós começamos um clame para o país. Vamos moralizar o sistema legislativo. Não pode o legislativo ser um órgão que diz amém para o executivo. Vereador, mais 2 minutos. Essa é uma situação que nós precisamos rever. Na semana passada me surpreendeu uma ligação de Concórdia. Um vereador de Concórdia quer instituir o projeto lá em Concórdia. Até me surpreendeu porque ele é do PT. E o PT aqui está tendo algum problema com o projeto, mas lá em Concórdia o PT quer fazer o mesmo projeto. Agora acabei de receber uma ligação de uma TV, querendo fazer uma entrevista daqui a um pouco. Quer dizer, a ideia de fazer nós, legislativo, sermos mais efetivos, é algo extremamente importante. É algo que a população deseja, é algo que a população quer. Então, nesse sentido, senhores, principalmente a Comissão de Justiça e Legislação, olhem com carinho esse projeto. Apesar de ele não ser, talvez, constitucional ao pé da letra, ele tem jurisprudência que dá um parecer favorável para vocês poderem votar sem ter medo de represálias. Senhores, como tudo na vida, é mais fácil falar do que fazer. Está na hora de nós aqui pararmos de só falar e fazer. Se vocês lembram, terminando, senhor presidente, há mais ou menos um ano, nessa mesma tribuna aqui, eu falei sobre o desassoreamento. O vereador Chinha e eu fomos a Pomerode. Foi feito todo um trabalho. O vereador Tucci também se envolveu. O que efetivamente aconteceu até agora? Esse tipo de coisa tem que mudar. Nós precisamos transformar o legislativo um órgão de fato. E aí se fala agora em devolver dinheiro para o executivo. E aí o senhor Rubens foi perguntado o que o executivo faz com o dinheiro que nós mandamos para lá. Nem ele não sabe, nem eu, e nem não sei se alguém sabe. Essa história de economizar para só Deus sabe fazer o quê, temos que tomar cuidado. Esse poder é importante. Ou melhoramos, ou fechamos as portas. Concedo a palavra ao nobre vereador Valdemar Gebauer. Vossa Senhoria dispõe de até 5 minutos. Cumprimentando o senhor presidente, a mesa diretora, nobres pares vereadores, a imprensa aqui presente, Ismar Tesc voltando de suas férias, merecidas férias, ao Roman, do Café Impresso, aos vereadores mirins que nos honram com suas presenças hoje à noite, ao suplente vereador também, o Geraldo Coglini, é uma honra tê-los conosco, nosso diretor da casa, doutor Genésio. E aqui eu vejo uma grande maioria de moradores do bairro dos Estados que estão aqui presentes. Prazer tê-los conosco nesta noite. Também ao Flávio Streich, que é o presidente das associações de clubes de caça e tiro. Eu sempre digo que a democracia é a coisa mais bela que foi instituída no mundo. E no domingo nós presenciamos e participamos também do manifesto público aqui no município de Timbó, onde aproximadamente 5.000 pessoas demonstraram pacificamente a sua indignação com relação à corrupção no nosso país. Uma manifestação justa, eu estive presente, outros vereadores também participaram. Eu acho que está na hora dos nossos dirigentes maiores acordarem. O povo mostrou nas ruas que o povo não está contente. E
E eu acho que é justo esse movimento. Como também é justo os nossos moradores do bairro dos Estados, o Rubens talvez deve falar sobre o assunto, sobre o problema que está acontecendo na rua Babaçu, onde o nobre vereador fez o requerimento. Eu tive uma interpelação do João Elias Soar com relação ao muro que foi construído no meio da rua. Eu estive lá verificando também, em loco, o vereador, o senhor vai deve falar sobre o assunto também. Mas eu fiquei bastante indignado, porque era uma passagem que os moradores já usavam há muitos anos, que favorecia os moradores da Rua Espírito Santo, da Rua Pará, da Rua Acre, da Rua Piauí, e era uma passagem que o pessoal acha de direito. Eu até estive em contato com o secretário do Planejamento, o senhor Fabiano, e também com a dona Maria no gabinete. Eles até estavam vendo o seu requerimento para dar uma resposta, não sei se já veio a resposta ao requerimento, mas o proprietário se acha no direito de construir em cima da rua, porque não existe uma lei que desapropriou em gestões passadas aquela passagem. Então era uma passagem que foi utilizada, pois não, vereador? Senhor Waldemar Gebauer, mas tem uma planta que até gostaria, mas já que estamos falando disso, o senhor Germano, que está aí presente, que correu atrás, que é da outra parte, tem uma planta que foi mudada agora. O projeto foi mudado, a planta, tudo foi mudado para tirar essa rua. Ela estava dentro de escrituras. Ela foi, né, o senhor Germano pode estar, depois até vou pedir para o presidente da comissão de mérito para quinta-feira, né? Talvez quinta-feira eles pudessem vir algumas pessoas e fazer presente para ver, para ele explicar todos os documentos que vieram. Ótimo, agradeço. Eu acho que é uma reivindicação justa dos moradores e eu acho que há condições de sensibilizar o proprietário, que se diz proprietário daquela passagem, de ceder para que os moradores não sejam impedidos dessa passagem. Então eu acho que é um movimento justo, os moradores têm todo direito, mas temos que ver as vias legais para que a coisa aconteça dentro de documentação adequada, né? A dona Maria e o seu Fabiano ficaram de dar essa resposta por escrito, inclusive, eu até respondi no e-mail para o João Elias, para que a documentação esteja devidamente legalizada. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Concedo a palavra ao nobre vereador Rubens Borchardt. Vossa Senhoria dispõe de até 5 minutos. Boa noite a todos, boa noite aos vereadores demais presentes aqui, também aos funcionários, todos presentes que estão hoje aqui, a casa quase cheia, metade pelo menos, né, que nunca acontece, é difícil acontecer. Fabrício, você citou o Marcelo, né? Eu, na verdade, eu assinei o teu projeto. Eu assino e o Marcelo, ele quer ver o jurídico primeiro, né? Eu assinei, realmente gostei, eu assinei. Você falou que o PT tem uma coisa contra. Não, imagina, eu que sou do partido, eu assinei o projeto, né? Então, só queria dizer isso, que eu fui lá e quando você falou do projeto, fui um dos primeiros, logo disse, não, eu vou assinar, gostei, porque, para dizer a verdade, você pede 20 horas, eu já estou correndo cada dia na rua e aqui também. Eu acho que não é bom o projeto. E o seu Waldemar Gebauer já falou da rua Babaçu. Então, só assim a gente consegue encher a casa. Essas pessoas que estão ali, não são essas pessoas não, só. Tem mais, muitas não podiam vir. Vieram algumas pessoas. Essas pessoas que sofrem, seu Waldemar, vereadores com essa situação lá da rua Babaçu. Eu, 14 dias, se não me engano, 3 semanas, estou correndo direto. O seu Germano me leva documentos, mostra documentos. Cada semana ele busca mais documentos provando
provando que ali é uma rua. Que foi mudado os últimos, 2011, se eu não me engano, em 2011 foi mudado todo o mapa, todo o projeto, para poder acontecer, para vender esse terreno lá para a pessoa que está construindo aí agora. Que é uma vergonha. Eu acho que quem foi lá, o Valdemar já foi, se eu não me engano, o Jorge também, esses tempos falou, você chega em cima dessa rua, de repente tem uma construção que muitos anos as pessoas estão usando. Imagina, vereadores, quantos quilômetros as pessoas não têm que andar. Há pessoas que saem, que vai para a escola lá na Hugo Repke, as pessoas que vêm para o centro e cortam caminho, crianças, vereadores, imagina só. Alguma forma devia ser feito alguma coisa. Não devia ter deixado nem construir isso ali, por causa disso fiz aquele requerimento. Eu queria saber quem deu o alvará. Tu vai na prefeitura, não deu. Se eles vão lá no, não quero citar o nome, o dono da construção, ele disse que é a prefeitura que deu. Agora, o seu Germano está correndo para cima e para baixo, toda a comunidade está correndo para cima e para baixo, não sabe onde recorrer. É uma vergonha, isso me desculpe dizer, mas, vereador, poxa. O senhor me permite, eu conheço bem o caso, o proprietário da terra, da parte da rua Acre não está aqui, né? É o senhor? Aqui? Ali, mas não foi o senhor que me procurou, eu acho que foi o Krenkel. Assim, ó, o que foi dito para nós na época, tá? Eu procurei o planejamento, procuramos a dona Maria Pelim, porque essa situação é uma situação de muito tempo, de outras legislaturas, não começou agora, certo? Segundo o que na época foi dito, que abriram a rua e aí de boca disseram o seguinte, nós vamos indenizar e vamos refazer a escritura, certo? E aí, durante 13 anos, continuou se pagando IPTU 2 passos. Aí eu falei para o Fabiano Adriano, secretário, a Rua Pará já é uma situação difícil de sair e de entrar. Como é que, se o morador trancar essa rua, como é que vai ser? Aí quem me disse isso foi a engenheira Luciana. Ela me disse assim, ó, Fabrício, o município não tem interesse em fazer essa rua. O morador pode fechar a rua. Aí o morador disse para mim, o Krenkel, ele não queria acreditar, mas na verdade foi o filho que foi comigo, acho que é João. Ele não queria acreditar, eu disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um documento com a procuradoria. O senhor Jean Muzeca entregou um documento onde o município disse, nós não temos interesse em fazer essa rua. E ele até começou, ele fez uma plantação lá, né? E ele colocou uma cópia lá. Então, infelizmente, olha, parabéns a quem organizou, não sei se foi o Rubens, quem foi, conheço alguns moradores, parabéns. Infelizmente chegou a esse ponto, devia ter sido resolvido naquele momento lá, né? Eu não posso passar a palavra, né, presidente? Sim, defiro. A rua B, no desmantelamento. Quem ou próprios terrenos compraram nessa situação. Em 2010 foi mudado todo o loteamento e essa rua A e B desapareceu. Um detalhe, quem assinou Rafael Constante e Viviane não sei o quê, verificaram dizendo o seguinte, que foi verificado dentro da lei federal e municipal que as duas estão macadando nós em perfeito estado, com luz, água, esgoto e rede social. Tem documentado, não é pintou, documentado. Só isso. Obrigado. Então isso... Vereador, mais 2 minutos. Presidente, isso que eu queria dizer, que eu estive lá ontem à noite ali, ele me mostrou todos aqueles documentos. Claro, aqui a gente não pode olhar isso, por causa disso peço ao presidente da Comissão de Mérito, para quinta-feira, nas 11 horas, né? Mas o seu Germano vai falar contigo, vai falar com ele depois, né?
Então, isso que vai... Então, aí a gente pode explicar certo, os demais vereadores, né? Eu acho que querem acompanhar, quinta-feira, às 11 horas, moradores, alguns também, para ver isso ali. Porque isso não... Porque nós temos aqui do decreto 599 também, que diz, no tempo do prefeito Oscar Schneider. Então, isso não pode acontecer. Acho que temos que rever isso. Eu acho que a gente pede todos os vereadores aqui, né? Que vem então quinta-feira, né, Tuti? Ele vai fazer o pedido depois também. Então seria isso, presidente. Fiquei bastante indignado. Eu vou correr atrás, sim. Os moradores podem contar comigo até que um dia dê certo isso ali. Obrigado. Neste momento, passamos para o pronunciamento das lideranças. Concedo a palavra ao líder de bancada do PMDB, vereador Fabrício Dal Castanho. Vossa Senhoria dispõe de até 5 minutos. Acabou sendo um exemplo do que o vereador está falando do serviço do vereador. Realmente, vereador Rubens, quando eu liguei para o senhor, foi o que eu disse. O senhor, assim como o vereador Tuti e eu, somos vereadores hoje que cumprimos a nossa vida como vereadores. Essa situação realmente é lamentável que chega a esse ponto. Indiferente, aqui não vou citar A, B ou C, porque essa gestão pode cometer erros, a anterior cometeu e a próxima vai cometer. O que temos que achar é soluções. E essa pressão popular, tenho certeza que vai dar efeito. A imprensa está aqui, a imprensa tem um papel fundamental de mostrar fatos, e aí tenho certeza que vai acontecer alguma coisa. Eu só peço com carinho que não condenem os moradores que são proprietários daquela terra, porque se tem alguém lesado, primeiramente foram eles. Primeiro lesado foram eles. Você imagina alguém entrar na sua casa e dizer, não, agora a partir de agora esse quarto aqui é meu. Você vai continuar pagando os impostos, mas eu é que vou usar. É uma sacanagem também. Então, os proprietários daquelas terras têm o direito de ficar indignados também, só que existe um bem maior comunitário aí, que é a passagem, principalmente porque a rua em Blumenau lá embaixo, aquela saída é muito complexa. Senhor presidente, não poderia deixar de falar da manifestação. Não vou falar somente da manifestação de Timbó. É triste quando a manifestação aconteceu à tarde, desde as diretas já não havia um movimento tão forte no país, e me vem um ministro na televisão dizer que eram eleitores do Aécio. Meus amigos, as palavras que me vêm são palavras de baixo escalão, né? Vamos tentar manter... Que brincadeira é essa? Que país nós vivemos? Interessa... Agora eu sou vereador, eu vou trabalhar só para aqueles que votaram em mim? Isso não existe. O Brasil é um só. Indiferente quem votou e quem não votou, é fato que ninguém mais aguenta essa corrupção. Ninguém aguenta mais a forma como as coisas acontecem. Mas muita gente tem dito que esse processo vai virar em pizza. Engano, senhores. Não vai. Se vocês pararem para pensar, de todas as denúncias que aconteceram na história do nosso país recente, essa foi a mais bem feita. Porque a Operação Lava Jato começou no cerne do problema. E qual é o cerne do problema? As empresas. Muito difícil você... Não existe lá na prefeitura um cofre. O prefeito vai lá, ou alguém aqui, né, vai lá, abre o cofre e pega R$1.000 e bota no bolso e vai embora. Isso não existe. Coisa pública não é dessa forma que se faz a sacanagem. Como é que se faz a sacanagem? Vamos pegar esses aparelhozinhos aqui. Então tem a empresa aqui tal de JTS, né, mas não é o mercado, é uma outra. A empresa faz a licitação e diz que mandou para cá 9, 10 microfones a um custo de cada um de R$10.000. Isso é óbvio que não custa R$10.000 esse aparelho aqui. Então antigamente se fazia isso, se fazia valores absurdos. Mas hoje a coisa ficou mais esperta. Eles pegam e dizem que mandaram para cá 20 microfones, mas mandaram só 10.
Então, onde é que foi a Operação Lava Jato? Ela foi lá na empresa e disse o seguinte: tá, mas como é que tu mandou na tua nota fiscal 20 para a Câmara de Timbó, mas o teu fornecedor te forneceu material só para 10? Começaram a pegar os problemas de contabilidade. Vocês acham que os caras estão devolvendo 180 milhões aí, que nem era o cabeça? Então é claro que existe todo um processo. Isso vai minar, vai diminuir e coagir esses problemas. Tomara, e aí o vereador Douglas é o cara que sempre fala do pacto federativo, né? Tomara que o financiamento público das campanhas ocorra. É óbvio que vai sempre existir o por fora, mas já vai diminuir. Por que será que uma empresa vai financiar um político? Porque ela acha aquele político bonitinho, querido? É claro que não. Tem motivos por trás. Acabar com o financiamento de campanha é uma delas. Aliás, ia acabar com tudo. Só devia ter o santinho e o espaço na mídia e deu. Porque ninguém vira candidato de um dia para o outro. Tem toda uma história antes. Há mudanças. Portal da Transparência é uma prova. Mudança. A lei da ficha limpa é uma mudança que ocorreu. As pessoas estão mais antenadas. Hoje você pega aí a rede social, ou seja, os meios de comunicação, está todo mundo alerta. Tem muito a trilhar e caminhar ainda. Mas o Brasil deu um passo importante domingo. Indiferente de partido, até alguém brincava, ei, queremos o Sarney. Não tem que manter a Dilma e o Temer junto. O que tem que mudar é a forma de ver a política nacional. E isso tem que começar, e por que não começar aqui, como começou em Pouso Alegre, com medidas como essa de moralizar o legislativo? Seria, senhor presidente. Concedo a palavra ao líder de bancada do PSDB, vereador Guilherme Voigt Júnior. Vossa Senhoria dispõe de até 5 minutos. Presidente, cumprimentando Vossa Excelência, eu quero cumprimentar os demais membros da mesa, bem como os demais nobres pares. A todas as pessoas aqui presentes que já foram nominadas, eu não vou fazer novamente para não tomar muito tempo, mas certamente vocês todos estão aqui e são bem-vindos a essa casa, mesmo porque ela é casa popular, casa do povo. E fico muito feliz também, como já os meus parceiros falaram antecipadamente, pela presença do público aqui. Isso é verdadeiramente a democracia. Se fala muito que o que faz um vereador. Fabrício foi muito feliz na sua colocação, Rubens também falou na colocação. O vereador não vem aqui só nas terças-feiras à noite, passar aqui 2, 3 horas para despachar os projetos. Mas sim, nós temos um trabalho já todos os dias. Se não é aqui na Câmara, mas é em forma de atender a população timboense. E eu não poderia deixar de falar aqui rapidamente, sobre 2 requerimentos que eu tenho feito ao Executivo e 2 vieram resposta, então eu quero fazer aqui rapidamente a leitura. Um era com relação aos bancos do terminal, salientamos que a responsabilidade da manutenção é do Demutran. Esses bancos é da Praça Central, que estão sendo tomadas as providências necessárias, através do Demutran. Então, está sendo tomada a providência para o conserto desses bancos. Com referência aos bebedouros e banheiros, esses estão a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Departamento de Turismo, que está a cargo deles. Não diz que está sendo tomada providência. Então, nós precisamos continuar cobrando. A resposta veio em relação aos bancos e aos banheiros com o bebedouro ali na Praça Central, onde é o terminal urbano, para que vocês saibam. Os bancos estão sendo tomadas as necessárias providências, já os banheiros é de responsabilidade da Secretaria do Desenvolvimento e Turismo, porém, não veio resposta se vai ser ou não consertado. Quanto ao outro requerimento número 5, sobre o serviço autônomo municipal de tratamento de esgoto do nosso município, que foi também
uma promessa de campanha do prefeito Laércio no seu primeiro mandato, que haveria tratamento de esgoto. E eu fiz um requerimento pedindo porque ainda não está acontecendo esse tratamento de esgoto, porque nós não temos sequer um metro de esgoto tratado no nosso município. A resposta: não há previsão para que o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto proceda com o serviço de tratamento de esgoto na cidade de Timbó. Existe um projeto para tratamento parcial do esgoto da cidade, com um custo previsto de aproximadamente 60 milhões de reais. Então, não há previsão nenhuma para o tratamento de esgoto. Respostas que nos vêm do Executivo: eu faço os requerimentos, faço a solicitação e nos mandam a resposta, e eu também deixo claro ao público por que não está sendo feito. A nossa parte como vereador, nós estamos fazendo. Veio também essa aqui, vereador Rubens, eu gostaria que o senhor prestasse atenção nesse requerimento aqui do deputado Pavan. Até para lhe ajudar na sua ponte da Dona Clara, que o senhor briga tanto. É lamentável o que acontece. Nós sabemos, e o senhor tem falado aqui, que o senhor tem se envolvido diretamente, e a gente sabe disso. Mas aqui, eu tenho certeza que todos os vereadores com quem eu falei, todos já têm se envolvido quanto a essa questão da ponte da Dona Clara. E nós também já fizemos nos mandatos anteriores com o próprio deputado Gilmar Kneser. Hoje o Kneser não está mais, mas está o deputado Leonel Pavan, na qual nós também procuramos, e ele fez um requerimento junto ao senhor governador pedindo, cumprimentando cordialmente, encaminho anexa cópia do pedido de informação, indicação, referente urgente manutenção da ponte Pens Dona Clara, que liga o município de Timbó a Rodeio. Estou atento e cobrando diariamente retorno do governo do Estado sobre a referida ponte. Então está aqui, vereador Rubens, mais um deputado se enganjando nessa questão da ponte da Dona Clara. Senhor presidente, só para terminar, ou melhor, antes de entrar nesse assunto, eu tenho ainda um tempo, né, senhor presidente, deve dar mais uns 10 minutos aí. 2 minutos. Senhor presidente, quanto à questão da população do bairro dos Estados, eu tenho também me inteirado quanto a esse assunto. Fui procurado por várias pessoas também, que aqui inclusive estão nessa noite, e eu tenho também buscado essas informações. Lamentavelmente, a população que tem esses 2 terrenos lá estavam pagando não 13, Fabrício, 14 anos de IPTU sobre aquela área de serviço, daquela área de terreno que eles têm. Então, infelizmente, não é culpa nem de vocês e nem dos moradores, é culpa do município. O município tem que achar uma forma de resolver esse problema para vocês. E nós estamos cobrando isso. Nós estamos, sim, buscando essas informações, esses procedimentos. Talvez vocês não saibam, mas os vereadores estão enganjados quanto a isso. Porque é lamentável tirar uma rua de servidão a qual servia a população daquele local. E até eu muitas vezes passo por lá quando estou visitando famílias naquele local. Infelizmente essa rua foi fechada. Mas nós temos que achar uma solução. E a solução é o município de Timbó, é o executivo. Tem que haver uma indenização para que aquelas pessoas que têm um terreno, que vão ceder o espaço para passar a rua, que sejam pagas, né? Eles não podem ficar sem o dinheiro deles. Quero aqui fazer, para encerrar, senhor presidente, menção quanto à circulação de 2 jornais da nossa cidade. A mídia está de parabéns por ter falado sobre esse assunto que está em pauta na Câmara de Vereadores. Temos aqui o jornal Médio Vale, que circulou na sexta-feira passada. Temos também o jornal Café Impresso, inclusive o proprietário está aqui nesta oportunidade. Eu queria fazer leitura, mas eu já vou me achar aqui. É que fechou aqui e eu não consigo mais me localizar, mas vamos achar aqui. Só um minutinho, senhor presidente. Quero que o senhor me dê mais um pouquinho de tempo, senhor presidente. Café Impresso. Parabéns ao Roma, veio aqui a esta casa na terça-feira passada, entrevistou todos os vereadores. Os vereadores foram muito felizes nas suas colocações. Eu quero parabenizar. O jornal, os jornalistas, a mídia faz a sua parte. E nós, vereadores, temos que fazer a nossa. Então, parabéns aos jornais que fizeram a sua parte, principalmente ao Café Impresso, também ao jornal
do Médio Vale, que também fez trabalho sobre isso. Mas eu queria aqui, todos os vereadores, se os senhores acompanharam, leram o que os vereadores escreveram. Quero parabenizar aqui o Rubão, na sua colocação, Rubens, a todos os demais, mas eu vou tirar aqui o seu Rubens. Ele diz assim: eu assinei e sou a favor do projeto. Em relação às 20 horas, eu, na verdade, já faço 60 horas por semana. Acho que está certo as 20 horas que ele está pedindo, ou que ele pede. Eu também, diz o vereador Rubens, estou pedindo, por isso assinei. E se passar nas comissões, vou votar a favor. O vereador está aí para trabalhar, está ganhando o seu ordenado. Sempre deixei claro que, se me elegesse, trabalharia 100% como vereador. É isso que o senhor está fazendo. Parabéns, vereador Rubens, pela sua colocação. O que nós temos que cuidar, vereador Rubens, muitas vezes nós estamos perdendo a credibilidade junto à população, porque nesse jornal foi na terça-feira que foi feita a indicação. Vereador, está esgotado o seu tempo. Mais um minutinho, senhor. Presidente, peço mais um minutinho para o senhor, só para terminar. No jornal que circulou na sexta-feira, vereador Rubens, o senhor diz assim: estou me sentindo usado e enganado. Eu não entendi isso, senhor. Só um minutinho. Eu trabalho bem mais de 20 horas, nós sabemos disso. Por semana, para a Câmara, que quer apenas 20 horas, trabalhar pouco e não fazer merecer. Rubens Bocher, tal. Vereadores, essa discussão está entrando nos pronunciamentos de liderança, das quais deveriam ser utilizados nas lideranças. Mas eu agradeço senhor presidente, se o senhor permitir. Tá, pode usar a palavra. Tuti, antes de você falar, eu já sabia, eu já falei para o Marcelo, e segunda-feira uma pessoa já me cobrou isso. Eu disse: olha, infelizmente o jornal escreve o que ele quer. Eu não falei isso ali, foi botado ali. Eu imagino que não, vereador. Eu tenho pessoas que me falaram que eu podia entrar com, não sei, né, contra eles. O senhor devia se retratar, pedir retratação. Mas não foi a primeira que eu li do Café Impresso. Parabéns, vereador Rubens, se é assim que o senhor pensa. Obrigado, senhor presidente. Vereadores, eu peço para nós cumprirmos o que pede o regimento interno da Casa, os pronunciamentos de liderança, que seja utilizado para fins partidários da liderança do partido. Concedo a palavra ao líder de bancada do PP, vereador Douglas Emanuel Marchetti. Vossa Senhoria dispõe de até 5 minutos. Boa noite, senhor presidente. Cumprimento a mesa diretora, os demais colegas vereadores. Quero cumprimentar aqui a toda a plateia presente, em especial os suplentes de vereadores que estão presentes nessa noite, os vereadores mirins, a todos os que nos acompanham através da internet, a todas as autoridades já mencionadas anteriormente também e aos servidores desta casa. Quero aqui agradecer de forma bastante especial à Secretaria de Planejamento da Prefeitura, através do senhor Fabiano Adriano, que executou mais 2 faixas elevadas que a comunidade vinha solicitando na Rua Pomeranos, nas proximidades da entrada da Rua Frederico Schumann, ali na Erwin Prade. É uma faixa bastante importante ali para aquela localidade, justamente pela questão da velocidade da saída das pessoas que frequentam ali, principalmente a escola Erwin Prade, e também uma faixa elevada na Rua Paraguai, que já foi solicitado também pelo vereador Raimar Haddad, muito solicitado pelo vereador Raimar. As pessoas que lá residem têm ainda hoje uma preocupação muito grande relacionada à velocidade, e nós solicitamos à Secretaria de Planejamento a execução dessas 2 faixas elevadas e, na data de ontem, elas foram executadas. Então, quero aqui, de forma bastante especial, agradecer à Secretaria de Planejamento e, mais uma vez, dizer que esse é um mal, infelizmente, um mal necessário, mas é necessário para coibir a velocidade, infelizmente. Na sexta-feira, ou melhor, na quinta-feira passada, eu estive numa audiência juntamente com a assessoria de imprensa desta casa
e com a secretária de Assistência Social, a senhora Deise, e também o delegado regional, o delegado, melhor dizendo, de Polícia Civil aqui de Timbó, Dr. Gilberto, com o delegado regional da Polícia Civil de Blumenau, da comarca aqui, que cuida de toda a comarca, é o senhor Dr. Rodrigo Emanuel. Estivemos conversando com ele a respeito do atendimento especial ao idoso, à mulher e ao adolescente. Algo que nos preocupa muito, tem nos preocupado muito nos últimos dias, nos últimos tempos, porque o número tem aumentado. Só neste ano, nos 2 primeiros meses, nós tivemos 51 casos registrados na assistência social de Timbó com relação à violência à mulher. E, infelizmente, nós não temos um atendimento especial diretamente na Delegacia de Polícia Civil de Timbó. É claro que, com toda a habilidade do Dr. Gilberto, ele acaba colaborando nessa questão, acaba atendendo de uma certa forma, dando uma assistência, mas a maioria dos casos é encaminhado à assistência social para que se faça principalmente a questão do acompanhamento psicológico das pessoas que são vítimas da violência. Mas o processo em si, natural dos fatos, através do BO, através da penalidade dessas infrações, eles não são feitos porque nós não temos aqui um atendimento propício e ideal. Então a mulher, muitas vezes, ela acaba procurando a propriamente dito a assistência social, ela não vai à delegacia, porque justamente não tem esse atendimento especial e ela se sente até constrangida. Então são 51 casos nos 2 primeiros meses, mas é certo, com certeza, que existem casos omissos de pessoas que têm medo, que se sentem constrangidas de procurar a delegacia por se tratar de uma delegacia normal, com atendimento de pessoas que atendem outras ocorrências e não especialmente esse tipo de ocorrência. Então nós solicitamos ao Dr. Rodrigo, isso já foi alvo de conversas passadas com o próprio executivo, mas conversa que não adiantou, ela não teve um progresso. E eu tive conversando com a Deise, ela me passou os números do ano passado, os números desse ano, e eu já vinha em contato com o Dr. Rodrigo já desde o ano passado, e nós promovemos então essa audiência. O Dr. Rodrigo se demonstrou bastante solícito a essa causa e nos deixou sair de lá bastante otimistas, dizendo que a questão da mobília, a questão de veículo, a questão de profissionais, ele teria como disponibilizar. O que nós precisaríamos era uma contrapartida, infelizmente, porque se aguardar o governo do Estado para ampliar a delegacia aqui de Timbó, é claro que vai ser uma demora muito grande. Ele precisaria de uma contrapartida para ampliar a estrutura física da delegacia aqui de Timbó, onde teria então um atendimento especial, não só à mulher, mas ao idoso e ao adolescente vítimas de abuso sexual, de violência. E nesse caso, então, nós estaremos promovendo uma audiência com o prefeito Laércio nos próximos dias, para solicitarmos a ele, então, essa parceria, para que nós possamos, de fato, implantarmos aqui em Timbó, não a Delegacia da Mulher, porque a Delegacia da Mulher ela é permitida, por uma questão de lei estadual, apenas para as regionais. Aqui em Timbó seria uma ala especial para atendimento à mulher, ao idoso e ao adolescente. Seria isso, senhor presidente, nessa noite? Por favor. Parece que o líder do governo não vai usar da palavra, né? Queria fazer um elogio ao executivo. Eu acabei não dando tempo na minha fala. Na rua Friedrich Kermer tinha um desnivelamento ali que, segundo os moradores, fazia muitos anos que não era feito. E eu fiz a indicação semana passada e 2 dias depois foram lá e fizeram o trabalho. Isso é uma prova. Não sei quem executou, se foi Samaio, se foi o terceirizado, mas é uma prova de que o executivo, pelo menos nessa parte, não está olhando partidos políticos e sim a importância da indicação. Então, parabéns ao executivo por resolver esse problema, que às vezes parece simples, mas que incomodava muito a localidade. Mais um minutinho para finalizar. Gostaria de dar um pitaco, mais uma vez, à questão do projeto, não desmerecendo de forma alguma o projeto do vereador Fabrício relacionado às 20 horas. Já disse a essa tribuna que eu não assinei pelo fato do projeto estar vago e pelo fato da exposição de motivo ser de uma
de certa forma, ofensiva aos vereadores que aqui estão, porque todos se dedicam e trabalham o máximo para que nós possamos contribuir com o desenvolvimento do município. Agora, eu queria, através do seu pronunciamento, através de tudo que o senhor colocou nesta tribuna, dar mais um pitacozinho a essa questão do projeto, dizendo que nós temos que tomar muito cuidado com a questão da moralidade relacionada ao trabalho do vereador. Porque, no meu entendimento, 20 horas, instituindo 20 horas de trabalho, apresentando um relatório, não vai, eu tenho plena certeza disso, que não vai moralizar os trabalhos do vereador. Infelizmente. Por quê? Porque simplesmente eu posso fazer um relatório sem estar, muitas vezes, executando aquilo que eu coloquei no relatório. Então é muito superficial essa questão de você instituir uma carga horária para o vereador, simplesmente por ele apresentar um relatório das suas atividades. E eu, no meu entendimento, acredito que a comunidade está de olho. E essa questão do julgamento, de nós punirmos, de fato, se forem instituídas 20 horas, como nós vamos conseguir punir o vereador que não executa o seu trabalho através das 20 horas? Isso é muito fácil, é muito simples. Não temos que nos preocupar aqui com a forma de punição para o vereador que executa ou não o seu trabalho. As próximas eleições, o vereador que se disponibilizar novamente a ser candidato, o eleitor vai fazer esse julgamento através das urnas. Esse é o processo democrático do nosso país, esse é o processo democrático que faz com que o eleitor tenha a possibilidade de escolher os seus representantes, tanto aqui quanto no Executivo. Então, o julgamento do trabalho de cada um de nós aqui, que eu tenho certeza, eu particularmente não desmereço o trabalho de ninguém aqui, porque acredito que todos aqui estão empenhados em colaborar, às vezes com críticas construtivas, com assuntos importantes, buscam sempre estar colaborando com o crescimento e desenvolvimento do município de Timbó. Até porque existem problemas, sim, pontuais, mas o município de Timbó é um dos municípios que mais se desenvolve no estado de Santa Catarina. Os números mostram isso. Então, nós estamos, de fato, o Poder Legislativo também colaborando com esse progresso, com esse desenvolvimento. E, mais uma vez, repito, o julgamento sempre é feito através de um processo democrático, que é através das eleições, e nesse caso, das eleições municipais que vão acontecer em 2016, em outubro de 2016. Para finalizar, mais um assuntozinho, essa questão do bairro dos estados, eu sugeria, vereador Rubens, vereador Tuta, a todos os vereadores, na próxima quinta vai ter a comissão aqui, que vai estar em pauta também essa questão, não? Mas vai ser conversado a respeito do assunto. Mas, enfim, eu daria a opinião de nós promovermos mais uma audiência com o Poder Executivo, que de fato tem o poder de resolver. Nós aqui podemos intermediar, mas o Poder Executivo é que tem o poder de fato de resolver as questões do nosso município. Então eu sugeria mais uma audiência com o Executivo, com o setor de planejamento, com o jurídico, com o gabinete, para que de fato essa situação possa e deve ser resolvida. Vereador Douglas, nós já tivemos uma audiência com o prefeito, com a dona Maria, chefe do gabinete, e também o Fabiano. Poderíamos até fazer, o Marcelo também, nós poderíamos fazer mais uma audiência, então. Acredito que não poderia, deveria, porque de fato é lá que está a solução do problema. Passamos agora para a ordem do dia. Primeiro item da pauta. Discussão única. Projeto de lei número 9 de 2015. Altera a lei número 2.654 de 12 de agosto de 2013, que aprovou o plano plurianual do município de Timbó para o quadriênio 2014-2017. O parecer da Comissão de Economia, Finanças, Fiscalização se manifestou pela aprovação da matéria, texto já conhecido e publicado na forma regimental. O projeto está em discussão. Não há oradores inscritos. Encerro a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. O projeto vai à sanção.
Segundo item da pauta, discussão única, projeto de lei número 10 de 2015, altera a lei número 2.741, de 24 de outubro de 2014, que aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o exercício de 2015. O parecer da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização se manifestou pela aprovação da matéria. Texto já conhecido e publicado na forma regimental. O projeto está em discussão. Não há oradores inscritos. Encerro a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. O projeto vai à sanção. Terceiro item da pauta, discussão única, projeto de lei número 11 de 2015, autoriza abertura e suplementação de decreto especial no orçamento programa 2015 da administração direta e indireta. O parecer da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização se manifestou pela aprovação da matéria. Texto já conhecido e publicado da forma regimental. O projeto está em discussão. Também não há oradores inscritos. Encerro a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. O projeto segue para a sanção. Quarto item da pauta, discussão única, projeto de lei número 12 de 2015, autoriza a anulação e suplementação de valores em dotações orçamentárias no orçamento programa 2015 da administração direta e indireta. O parecer da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização se manifestou pela aprovação da matéria. Texto já conhecido e publicado na forma regimental. O projeto está em discussão e não há oradores inscritos. Encerro a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. O projeto segue para a sanção. Quinto item da pauta. Discussão única. Moção número 4 de 2015. Leitura da proposição pelo secretário. Moção número 4 de 2015. Nas divisas do município de Timbó com o município de Rodeio, em locais entre o bairro Dona Clara e o bairro dos Lagos e entre o bairro Padre Matinho Stein e o bairro Rodeio 12 e também com o município de Indaial, entre a rua Tapajós, no bairro Araponguinhas e o bairro Arapongas da cidade de Indaial. Existem áreas de conflitos territoriais, mas quais as delimitações do perímetro urbano se encontram indefinidas, o que acaba causando inúmeros aborrecimentos para os moradores desses locais. Diante do exposto, apresenta-se esta moção para, depois de ouvido o plenário, ser votada de forma favorável nos seguintes termos. Moção de apelo à Secretaria de Desenvolvimento Regional de Timbó e ao Departamento Estadual de Infraestrutura de Santa Catarina de Infra, visando a determinação dos limites territoriais das áreas dos municípios supracitados. Sala das Sessões, em 17/3 de 2015, autor Rubens Borja, subscrito por todos os vereadores. A moção está em discussão. Com a palavra o autor. Vereadores demais presentes, essas duas divisas têm problemas, como lá no bairro Araponguinhas com Arapongas de Indaial. Lá é o contrário, lá Indaial entrou dentro de Timbó, veio para Timbó. E lá no bairro Dona Clara, Padre Matinho Stein, Timbó avançou em Rodeio. E lá nós temos problemas. As pessoas que moram 100 metros, às vezes 200 metros afastados do posto de saúde, eles têm que ir para Rodeio, às vezes 4, 5 quilômetros, e moram em Timbó. Pelo Estado é Timbó ali. Então, o município diz uma divisa, o Estado diz outra. Por causa disso, eu estou fazendo aquela moção de apelo, pedindo para todos os vereadores aprovar, votar a favor, para nós saber certo do Estado onde é a divisa. Porque eu já fui visitar a Lúcia que é da SDR, ela também já está encaixada nisso, já está vendo isso também, por isso estou fazendo também mais uma como se diz, moção de apelo. Então, peço a voto a vocês. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão.
A moção está em votação. Os senhores vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. A moção será encaminhada a seu destinatário. Passarei agora a agenda da semana aqui da Câmara. Próxima sessão ordinária, dia 24/3/2015, terça-feira, às 18 horas. Próxima sessão da Câmara Mirim, dia 26/3, quinta-feira, às 9 horas. Reunião da Comissão de Justiça, dia 18 de março, quarta-feira, às 11 horas. Reunião da Comissão de Economia, dia 20 de março, sexta-feira, às 10 horas. Às 10 horas. Reunião da Comissão de Mérito, dia 19 de março, quinta-feira, às 11 horas. Haverá também na próxima sessão, a sessão solene da emancipação política do município de Timbó, terça-feira, às 17 horas. E também, na quarta-feira, às 8 horas da manhã, na Praça Frederico Donner, ocorrerá a cerimônia cívica. Não havendo mais matéria na ordem do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão solene em homenagem à emancipação do município, a ser realizada no dia 24 de março, às 17 horas, e para a sessão ordinária às 18 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Obrigado e boa noite a todos.